Neste tempo em que as luzes brilham pelas ruas, em que as famílias se reúnem e em que o mundo inteiro parece respirar um desejo profundo de paz, há corações que sentem exatamente o contrário. Há casas em que a tensão cresce sem explicação, em que pequenas palavras inflamam discussões, em que feridas antigas reaparecem com força e em que o Natal, que deveria ser tempo de reencontro, parece apenas ampliar o que ainda não foi curado. É nesse silêncio do coração que muitos perguntam por quê, justamente agora, quando tudo deveria ser mais leve, os conflitos aumentam e a paz parece mais distante do que nunca. Essa pergunta ecoa em tantos lares que carregam mágoas acumuladas, pensamentos pesados e influências espirituais que se aproveitam da fragilidade emocional para semear divisão. Hoje você é convidado a entrar em um espaço seguro, onde a presença da Mãe de Jesus toca aquilo que estava tenso, ilumina aquilo que estava escondido e desfaz aquilo que o mal tentava alimentar dentro da sua família. Há algo muito maior acontecendo quando Maria passa na frente. Há uma força que não impõe, mas transforma. Há uma luz que não exige, mas revela caminhos. Há uma paz que não nasce do esforço humano, mas do coração terno de uma mãe que não abandona os seus filhos. Este vídeo foi preparado para alcançar exatamente esse ponto do seu coração que se cansou de tentar resolver tudo sozinho. Ele foi criado para tocar o espaço da sua família que você não sabe mais como curar. Ele conduz você a um momento em que Maria passa na frente, afasta o mal escondido, desmancha a raiz dos conflitos e abre uma porta nova para que a graça de Deus volte a circular no seu lar. Você será guiado, palavra por palavra, a um lugar de entrega, clareza e restauração. Permita-se entrar. Permita que Maria passe na frente. Permita que a paz comece agora, mesmo antes que qualquer mudança aconteça ao redor, quando a paz do lar é ameaçada sem explicação. Há momentos em que o ambiente da casa, que antes parecia neutro, começa a pesar. Não há um motivo claro, não houve uma grande discussão, mas algo muda no ar. Olhares ficam mais desconfiados. Palavras simples ganham um tom mais duro. Pensamentos crescem de maneira distorcida e, de repente, pequenas situações se transformam em conflitos que ninguém realmente desejava. Muitas famílias vivem exatamente esse cenário durante o período do Natal, quando a sensibilidade aumenta e os sentimentos, mesmo os guardados há muito tempo, parecem ganhar força. Quando isso acontece, é comum acreditar que tudo é apenas cansaço, rotina ou diferenças de personalidade. No entanto, existe uma realidade mais profunda por trás de certas tensões que surgem sem explicação lógica. Há feridas antigas que ainda sangram dentro de alguns membros da família e que se manifestam nas datas em que todos se aproximam. Há memórias dolorosas que retornam quando reencontros acontecem. Há expectativas frustradas, palavras que nunca foram ditas e decisões que nunca foram compreendidas. Tudo isso influencia, mas há também uma dimensão espiritual que muitas vezes passa despercebida. Quando a paz do lar é ameaçada, é sinal de que há uma batalha sendo travada no silêncio. Não uma batalha externa, mas interna, onde cada coração enfrenta suas próprias limitações e fragilidades. É nesse espaço vulnerável que forças espirituais contrárias ao bem tentam agir. Elas se aproveitam das brechas emocionais e das feridas mal curadas para amplificar irritações, provocar desgastes e transformar convivência em conflito. Este não é um assunto para causar medo, mas para trazer clareza.
porque só reconhecendo que existe um movimento contrário à paz é que podemos buscar, com consciência e fé, a proteção que realmente transforma. Maria é aquela que entra exatamente nesse ponto da história. Quando a paz começa a ser roubada, ela percebe. Quando o ambiente se torna pesado, ela toca. Quando o coração se fecha, ela ilumina. Mas antes de compreender a ação profunda dela, é necessário reconhecer com sinceridade o que está acontecendo no seu lar. Você talvez tenha tentado evitar confrontos, silenciar discussões, se afastar para não se ferir mais. Mas a paz verdadeira não nasce do silêncio imposto, e sim da intervenção divina que age onde o coração humano não consegue mais avançar. O que você sente hoje não é fraqueza. É o convite para perceber que algo precisa ser curado. É a oportunidade de olhar para dentro e admitir que existe um mal que tenta alimentar conflitos em sua família. E é justamente aí que o poder da intercessão de Maria se torna mais necessário. Porque quando você a chama, quando você permite que ela passe na frente, aquilo que estava oculto começa a perder força. Aquilo que gerava conflito começa a ser desfeito. E aquilo que parecia impossível de restaurar começa a se abrir para um novo caminho. Agora que você reconhece esse cenário, é hora de compreender o que age por trás desses conflitos e por que eles se intensificam justamente quando você mais deseja paz. A ação silenciosa do mal que semeia discórdia. Há uma forma de divisão que não começa com gritos, acusações ou tempestades visíveis. Ela começa no silêncio, no território interior, onde pensamentos se formam e sentimentos se moldam antes de aparecerem em palavras. É ali que o mal tenta agir, não com estrondo, mas com sutileza, porque entende que a discórdia mais profunda nasce lentamente, como quem planta algo em terra fértil e espera o momento certo para fazê-lo crescer. Essa ação silenciosa faz com que famílias inteiras se percam em conflitos que não sabem explicar, porque a origem deles não está apenas no que se vê, mas no que se alimenta espiritualmente. O mal se aproveita da fragilidade emocional acumulada ao longo do tempo. Ele observa quando um coração está mais cansado, quando a mente está mais sensível, quando a esperança diminui ou quando alguma mágoa antiga retorna à superfície. Em momentos como o Natal, quando as expectativas aumentam e os encontros familiares reacendem lembranças, essa vulnerabilidade se torna ainda mais evidente. O mal então semeia pensamentos que inflamam o orgulho, ampliam a irritação ou distorcem pequenas situações até que se tornem motivo de divisão. Ele não precisa fazer muito, basta intensificar o que já estava sensível dentro de cada pessoa. Esse processo é tão silencioso que muitas vezes passa despercebido. Um mal-estar sem motivo aparente. Uma irritação que cresce rapidamente. Uma palavra que é interpretada de forma mais dura do que realmente foi dita. Uma lembrança que reaparece para provocar dor. Uma sensação de falta de acolhimento que se transforma em afastamento. Assim, lentamente, a paz vai sendo corroída e o espírito da família, que deveria ser fortalecido, começa a enfraquecer. Por isso, é essencial compreender que os conflitos familiares não surgem do nada. Eles têm uma origem espiritual e emocional que precisa ser tratada com profundidade. Quando o mal age nesse silêncio, ele não quer apenas provocar pequenas discussões, mas deseja gerar desconfiança, afastamento e feridas contínuas. Ele deseja retirar do Natal aquilo que lhe é mais precioso, a unidade que nasce da presença de Deus.
quando Jesus veio ao mundo, trouxe consigo a promessa de reconciliação e de restauração. Por isso, tudo o que se opõe à reconciliação tenta operar com mais força exatamente nesse período. Mas essa ação silenciosa só tem êxito quando passa despercebida. Quando alguém se levanta em oração, quando a família busca luz, quando uma alma decide entregar tudo nas mãos de Maria, esse processo é quebrado. Maria entra nessa história como aquela que reconhece o mal antes que ele se manifeste em palavras. Ela percebe a raiz do conflito quando ainda está na intenção. Ela toca o coração antes que a irritação se torne briga. Ela protege a família antes que a discórdia encontre espaço para crescer. Ao se aproximar dela, você permite que essa intervenção aconteça dentro da sua casa. Não é uma proteção apenas externa, mas espiritual, capaz de interceptar pensamentos, acalmar emoções e desmanchar influências que você não consegue ver. Agora que você compreende como o mal age de forma silenciosa, está preparado para entender a profundidade da ação de Maria quando ela passa na frente. É nesse ponto que sua presença transforma aquilo que parecia impossível. Maria entra na história da família, porque ela passa na frente. Quando Maria entra na história de uma família, algo profundamente espiritual acontece. Não é apenas a presença de uma mãe amorosa, nem apenas o consolo de quem acolhe a dor. É a entrada de alguém que participa ativamente do movimento de Deus, que reconhece o que precisa ser transformado e que caminha à frente dos filhos porque enxerga além do que eles conseguem ver. Quando dizemos Maria passa na frente, não estamos pronunciando uma frase bonita, mas um pedido de intervenção real, uma entrega sincera que permite à Mãe de Jesus agir onde nenhum esforço humano tem conseguido tocar. Para compreender por que ela passa na frente, é necessário lembrar que Maria não é apenas espectadora da nossa vida. Desde o momento em que Jesus, na cruz, a entregou como mãe ao discípulo amado e nele a toda a humanidade, ela passou a cuidar de cada filho com um zelo que ultrapassa qualquer forma de cuidado terreno. Em João capítulo 19, versículo 26 ao 27, Jesus declara essa maternidade universal. E a partir dessa entrega, nasce a missão de Maria: proteger, iluminar, desfazer armadilhas e conduzir cada filho ao próprio Cristo. Em uma família que sofre conflitos, essa missão se manifesta com grande força. Maria passa na frente, porque conhece a raiz do que machuca o coração humano. Aquilo que você tenta explicar em palavras, ela já compreende em profundidade. Aquilo que você não consegue expressar, ela já acolhe em silêncio. Aquilo que você tem medo de admitir, ela reconhece antes mesmo que se torne peso dentro de você. Em uma casa onde o conflito se repete sem explicação, Maria não observa passivamente. Ela se aproxima para desfazer a trama invisível que alimenta a divisão e para conduzir cada pessoa a um ponto de reconciliação que talvez pareça impossível aos olhos humanos. Quando Maria passa na frente, ela atravessa os espaços onde a dor se escondia. Ela entra nas memórias que ainda provocam tensão, toca as feridas que nunca foram curadas e ilumina os pensamentos que estavam sendo influenciados por medo, orgulho ou confusão. Ela não remove apenas as consequências dos conflitos, mas atinge a causa espiritual que os sustenta. Essa é a diferença entre tentar resolver um problema e entregar-se para que uma mãe o desfaça em sua origem. A família sente a mudança porque a transformação não é superficial, mas profunda. É por isso que tantas pessoas afirmam sentir uma paz imediata
quando pedem que Maria passe na frente. Não é sugestão emocional, mas resposta espiritual. Quando uma casa está sob sua intercessão, palavras que antes geravam conflito começam a perder força. Pensamentos que antes criavam tensão começam a se acalmar. Relações que pareciam distantes começam a dar sinais de aproximação. Isso acontece porque Maria age no ponto mais sensível, o interior de cada coração. A batalha espiritual que antes afetava a convivência perde terreno quando uma mãe intercede. Há também um significado profundamente teológico nesse gesto. Maria, como aquela que disse sim ao plano de Deus, representa a abertura total à vontade divina. Quando pedimos que ela passe na frente, estamos pedindo que sua docilidade abra caminhos onde nossa resistência interna tem dificultado a ação de Deus. Ela vai antes de nós porque sabe como conduzir ao lugar onde Cristo deseja agir. Ela prepara o ambiente, protege o trajeto espiritual, retira obstáculos que não percebemos e nos apresenta ao Filho, com a confiança de quem sabe que Ele sempre acolhe seus pedidos. Em muitas famílias, a paz não é restaurada porque cada pessoa tenta resolver apenas a parte visível do problema. Mas existe uma dimensão invisível que precisa ser tocada. E somente Maria, com sua sensibilidade espiritual, consegue alcançar. Ela percebe quando o orgulho está impedindo um pedido de perdão, quando a mágoa está bloqueando um gesto de carinho, quando a confusão mental está distorcendo intenções, quando a falta de fé está dando espaço para influências negativas. Ela conhece os caminhos interiores que precisam ser desatados para que o amor volte a fluir. Por isso, ao entregar sua família à intercessão dela, você não está apenas pedindo proteção, está convidando uma mãe a cuidar de cada detalhe, a iluminar cada intenção, a orientar cada passo. Está permitindo que ela intervenha no ponto onde os conflitos realmente começam, na alma ferida, no coração inseguro, no pensamento confuso, na influência espiritual contrária ao bem. Maria passa na frente porque vê o que você não vê, escuta o que você não escuta e percebe o que você não percebe. Ela guia porque sabe onde está a saída. Neste Natal, quando tantos conflitos parecem ganhar força justamente no momento em que você mais deseja harmonia, pedir que Maria passe na frente é um ato de coragem espiritual. Você reconhece que há algo que precisa ser transformado e que essa transformação não depende apenas de atitudes humanas, mas de uma graça maior. Ao colocar sua família sob o olhar dela, você abre espaço para que a luz supere a sombra, para que a paz supere a tensão e para que o amor supere aquilo que tentava dividir. Agora que você entende por que Maria passa na frente e como sua intervenção toca as raízes mais profundas dos conflitos, é hora de enxergar com clareza o gesto espiritual que ela realiza dentro de um lar. A partir desse ponto, você será guiado a perceber como essa ação muda o ambiente, transforma relações e quebra ciclos que pareciam inquebráveis. O gesto de Maria que quebra ciclos de conflito. Quando Maria entra em um lar para desfazer os conflitos que o mal tenta alimentar, ela não age de maneira distante ou simbólica. Sua intervenção é concreta, espiritual e profundamente direcionada ao ponto onde a divisão começa. O gesto de Maria é silencioso, mas firme, delicado, mas poderoso, maternal, mas revestido da autoridade que recebeu do próprio Cristo. Para compreender a dimensão desse gesto, é necessário observar como ela entra nos espaços onde o coração humano costuma se perder e como, ao tocar esses lugares, ela desfaz ciclos que pareciam impossíveis de interromper.
O ciclo do conflito familiar geralmente nasce de 3 raízes principais: feridas não curadas, interpretações distorcidas e influências espirituais que se aproveitam das fragilidades humanas. Uma palavra simples, quando filtrada por uma ferida antiga, ganha um peso desproporcional. Um silêncio, quando interpretado por alguém que já se sente rejeitado, se transforma em prova de desprezo. Uma diferença de opinião rapidamente se intensifica quando o ambiente espiritual está carregado. Esse processo se repete porque a origem não é tratada e, assim, o ciclo se mantém. É justamente nesse ponto que Maria age, porque ela não trata a superfície, mas a origem invisível. O primeiro gesto de Maria é tocar a raiz emocional que sustenta o conflito. Ela se aproxima da ferida que foi ignorada, das memórias dolorosas que influenciam reações desproporcionais e das mágoas que nunca foram entregues ao cuidado de Deus. Ela não força o coração a esquecer, mas envolve a dor com um amor que suaviza, acalma e devolve clareza. Muitos conflitos diminuem quando a dor interior recebe acolhimento, e ninguém acolhe a dor como uma mãe. O gesto de Maria nesse ponto é o de aproximar-se, reconhecer e curar aquilo que estava escondido por trás de comportamentos incompreendidos. O segundo gesto de Maria acontece na mente, onde pensamentos ganham forma antes de se tornarem palavras. É ali que ela age para desfazer interpretações distorcidas, iluminar percepções equivocadas e acalmar conclusões precipitadas. Quantas discussões familiares não começaram por um pensamento mal interpretado, por um julgamento rápido, por uma expectativa não expressa? Maria toca esses pensamentos antes que se transformem em reação. Ela traz luz ao que estava confuso, devolve clareza ao que estava acelerado e ajuda cada pessoa a enxergar a situação com mais verdade do que emoção. Quando a mente encontra paz, a convivência começa a mudar. O terceiro gesto de Maria é uma ação espiritual profunda. Ela intercepta influências que tentam alimentar discórdia. Quando uma família entra em momentos de tensão recorrente, mesmo sem motivo aparente, há uma batalha espiritual acontecendo. Maria, revestida de graça, entra nesse espaço e desfaz aquilo que se aproximava para dividir. Ela protege o ambiente, sela os corações, silencia sugestões negativas e impede que forças contrárias ao bem ampliem sentimentos destrutivos. Muitas pessoas percebem isso como uma paz que chega de repente, um alívio inesperado, uma serenidade que não tem explicação racional. Essa é a presença de Maria segurando o mal antes que ele encontre espaço. Há também um gesto profundamente narrativo na ação de Maria. Ela cria um novo ritmo dentro da família. O ritmo do conflito é acelerado, tenso e reativo. O ritmo de Maria é suave, paciente e restaurador. Quando ela entra no ambiente, as palavras começam a ser ditas com mais cuidado. As pausas ganham significado, os olhares se tornam mais brandos e o clima emocional muda de forma quase imperceptível, mas profundamente real. Ela redefine o ambiente para que o amor encontre espaço e para que a paz circule onde antes havia tensão. O gesto de Maria também inspira reconciliação. Ela não obriga ninguém a pedir perdão, mas inspira o coração a desejar restituir aquilo que foi quebrado. Ela não força relações a se reaproximarem, mas cria movimentos interiores que favorecem o encontro. Muitas pessoas experimentam isso como um impulso inesperado de enviar uma mensagem, de fazer um gesto de carinho, de tentar novamente.
Esse impulso é a ação maternal de Maria tocando o desejo mais profundo de comunhão que existe dentro de todos os filhos de Deus. Há ainda um gesto muito específico que Maria realiza dentro de uma família. Ela protege o espaço das futuras gerações. Conflitos familiares têm um poder devastador de atravessar décadas e afetar filhos e netos que não tiveram culpa dos acontecimentos. Quando Maria entra, ela não cura apenas o momento presente. Ela interrompe padrões que poderiam se perpetuar. Ao tocar a raiz espiritual do conflito, ela impede que a dor se transmita para os que virão. Isso significa que o gesto dela não apenas transforma um Natal complicado, mas cria um caminho mais saudável para todos os que fazem parte da história daquela casa. Maria também realiza um gesto de entrega. Quando pedimos que ela passe na frente, ela leva nossa família até Cristo. Não há cura verdadeira sem o toque de Jesus e Maria sabe disso. Por isso, seu gesto final é apresentar cada situação ao filho, assim como fez em Caná, quando disse: "Eles não têm mais vinho", reconhecendo a necessidade e intercedendo pela solução. Ao apresentar nossa família a Jesus, ela abre a porta para que a graça divina haja onde o esforço humano não alcança. O gesto de Maria que quebra ciclos de conflito não é apenas espiritual, mas profundamente humano. Ele toca o coração, transforma a mente, protege o ambiente e conduz ao amor. É um gesto completo que alcança as dimensões visíveis e invisíveis da vida familiar. É por isso que tantas famílias encontram paz quando pedem sua intercessão, porque ela não remenda, ela restaura, não oculta, ilumina, não adia, transforma. Agora que você compreende a força desse gesto, é hora de entrar na oração que abre o coração para que Maria afaste o mal que alimenta as divisões e transforme o ambiente do seu lar. Oração guiada para que Maria afaste o mal que alimenta as divisões. Agora você será conduzido a uma oração profunda, consciente e transformadora. Este é o momento em que tudo o que foi compreendido até aqui se torna entrega. Não é uma repetição mecânica de palavras, mas um abrir do coração diante da Mãe, que passa na frente, desfaz o mal que alimenta conflitos e restaura aquilo que parecia se perder. Para que essa oração alcance suas raízes mais profundas, permita-se entrar totalmente nela. Cada frase deve ser vivida, não apenas ouvida. Cada palavra deve encontrar espaço dentro de você para tocar, iluminar e libertar. Comece respirando com calma. Permita que a tensão que você carrega nos ombros diminua. Deixe que os pensamentos que tentavam acelerar sua mente encontrem um ponto de descanso. Reconheça que este é um momento espiritual, um tempo reservado entre você e Maria, a mãe que conhece sua história, que vê sua dor e que entra na sua família com o propósito de restaurar o que foi ferido. Você não está rezando sozinho, está sendo acompanhado por aquela que intercede com poder diante de Deus. Agora se apresente diante dela a realidade da sua família. Não esconda nada, porque Maria não se assusta com suas fragilidades, não condena suas falhas e não rejeita suas limitações. Ela acolhe cada detalhe com profundidade, porque sabe que é justamente nesses pontos frágeis que o mal tenta agir. Fale interiormente: Mãe, eu entrego minha família em suas mãos. Entrego nossas dificuldades, nossos conflitos, nossos afastamentos e tudo aquilo que eu não tenho conseguido resolver. Ao declarar isso, você abre uma porta para que Maria toque áreas que há muito estavam fechadas. Peça que ela entre agora nos pensamentos daqueles que convivem com você.
Cada familiar tem uma história, uma dor, uma interpretação própria da realidade. Muitos conflitos persistem porque cada pessoa reage não ao que acontece, mas ao que carrega dentro de si. Diga: Maria, passa na frente dos pensamentos da minha família. Acalma as tempestades interiores, ilumina o que estava confuso, desfaz ideias que alimentam julgamentos e devolve clareza ao que estava distorcido. Ao fazer esse pedido, você permite que o mal que agia em silêncio comece a perder espaço, porque a luz de Maria ilumina o que antes era terreno fértil para a discórdia. Agora entregue a ela as feridas profundas que influenciam comportamentos. Talvez haja memórias antigas que ainda provocam reações intensas. Talvez haja feridas nunca verbalizadas, ressentimentos guardados, expectativas frustradas. Tudo isso cria um terreno emocional que favorece conflitos. Com sinceridade, diga a ela: Mãe, toca as feridas que ainda alimentam tensões na minha família, cura o que estava escondido, suaviza o que ainda dói, desmancha o peso das memórias que influenciam a convivência. Maria age justamente onde você não consegue alcançar. Ela toca o ponto vulnerável com o cuidado de uma mãe e com a autoridade que recebeu do Cristo. Agora apresente o ambiente espiritual da sua casa. Mais do que paredes, sua casa é um espaço de convivência e, portanto, um espaço espiritual. Onde há amor, Deus se manifesta. Onde há dor, o mal tenta se aproximar. Diga: Maria, passa na frente da minha casa. Abençoa cada ambiente. Afastai toda influência que alimenta conflitos. Guardai nossas conversas, nossos gestos, nossas emoções e nossa convivência. Peça que ela proteja portas e janelas espirituais para que o mal não encontre acesso. Ela é aquela que pisa na cabeça da serpente, como Gênesis anuncia, e essa autoridade é exercida também dentro do seu lar. Agora, com o coração aberto, reze lentamente a oração que toca profundamente o coração de Maria e que convida sua intercessão a agir de maneira mais intensa. Reze não como quem repete, mas como quem se coloca na presença dela com confiança total. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Permita que essa oração penetre no seu interior. Cada palavra carrega um mistério, uma promessa e uma presença. Quando você diz cheia de graça, reconhece que Maria é cheia de Deus, e onde ela entra, a graça entra junto. Quando você diz o Senhor é convosco, afirma que ela nunca age sozinha, mas sustentada pela presença divina. Quando você diz rogai por nós, pecadores, abre espaço para que ela interceda pelas fragilidades humanas que alimentam os conflitos. E quando você diz agora, reconhece que este é o momento da intervenção dela na sua família. Agora peça diretamente: Maria, passa na frente e afasta o mal que alimenta os conflitos na minha família neste Natal. Repita essa frase no seu coração, permitindo que cada palavra se torne um pedido profundo. Diga com sinceridade, diga com fé, diga com a convicção de que uma mãe que escuta também responde. O mal que age no silêncio não resiste à presença da Mãe de Deus. Quando ela entra, a luz prevalece, a paz começa a circular, a tensão perde força e aquilo que parecia inevitável começa a se dissolver. Agora entregue a ela o futuro da sua família, não apenas os conflitos atuais, mas tudo o que virá. Diga: Mãe, sela nossa família com sua proteção. Caminhe à nossa frente,
tome-nos pela mão e conduza-nos à paz que nasce do seu Filho. Ao fazer esse pedido, você não apenas consagra o presente, mas prepara um caminho para que o amor supere qualquer tentativa futura de divisão. Esta oração marca o início de um movimento novo dentro do seu lar. A partir daqui, você será conduzido à compreensão da graça do Natal e de como esse mistério ilumina lares feridos. A graça do Natal, o nascimento que restaura lares feridos. Para compreender por que o Natal é um tempo tão decisivo para a cura de uma família, é preciso voltar ao próprio significado dessa noite santa. O Natal não é apenas uma celebração bela, nem uma tradição preservada ao longo dos séculos. O Natal é um acontecimento espiritual que continua se derramando sobre o mundo sempre que um coração se abre para a luz que nasceu em Belém. Quando Jesus veio ao mundo, não entrou em um ambiente perfeito, organizado ou livre de tensões. Ele nasceu em meio à pobreza, à vulnerabilidade, ao desconhecido. Essa escolha divina revela algo profundo. Deus entra justamente onde falta paz. Por isso, quando mais tempo o Natal se aproxima, tudo dentro de uma família se torna mais sensível. É como se a alma reconhecesse que está diante de um tempo em que a luz quer entrar e, ao mesmo tempo, tudo o que se opõe a essa luz tentasse resistir. A graça do Natal é a presença de Deus que se faz pequena para caber nas fragilidades humanas. Enquanto o mundo busca força, Jesus nasce frágil. Enquanto o mundo busca grandeza, ele escolhe uma manjedoura. Enquanto muitos esperam poder, ele vem como criança. Essa inversão divina revela uma verdade essencial. A restauração do lar não começa com grandes acontecimentos, mas com presenças silenciosas. A mudança começa quando alguém decide abrir um espaço para Deus. É por isso que, quando conflitos aumentam na família, especialmente neste período, existe também uma oportunidade de graça esperando para ser acolhida. O Natal não acontece apenas no calendário. Ele acontece dentro de cada casa que permite que a luz entre. Maria é a primeira guardiã dessa luz. Ela é a mãe que carregou o Salvador, que o protegeu, que o acolheu e que o apresentou ao mundo. Quando a convidamos a passar na frente, estamos pedindo que a mesma luz que ela trouxe ao mundo ilumine agora a nossa família. E essa luz não é simbólica. Ela transforma ambientes, acalma tensões, dissolve influências negativas e desperta um novo desejo de unidade. A presença de Maria nesse processo é fundamental, porque ela conhece o caminho pelo qual a graça entra. Assim como abriu espaço em seu próprio coração para que Deus agisse, ela abre caminho dentro da sua casa, para que Cristo nasça onde antes havia desentendimento. A restauração que o Natal traz aos lares feridos não é superficial. Não se trata de esconder problemas, de disfarçar tensões ou de fingir que está tudo bem. É uma restauração que começa dentro do coração humano, onde as mágoas são guardadas e as expectativas são formadas. Quando Jesus nasce espiritualmente dentro de uma família, ele toca justamente esses lugares que impedem o amor de circular. Ele suaviza ressentimentos, derrete rigidezes interiores, dissolve o orgulho que impede o perdão e fortalece aquilo que estava frágil. A graça do Natal é uma força silenciosa, mas firme, que age no íntimo do coração e prepara cada pessoa para relacionar-se de maneira nova. Em muitas famílias, a maior dor é sentir que o outro não compreende o que estamos vivendo. Essa sensação de desamparo gera reações defensivas, atritos e afastamentos. Quando o Natal chega, essa carência se intensifica, porque a alma sabe que deveria ser um tempo de amor e comunhão,
mas encontra dentro de si uma ferida ainda aberta. É exatamente nesse ponto que Cristo deseja entrar. Ele não espera que você esteja pronto ou perfeito. Ele nasce justamente onde você não sabe mais como recomeçar. Ele se aproxima da dor que você esconde, da expectativa que não quer admitir e da fragilidade que você tenta superar sozinho. Quando Maria conduz Jesus até sua família, ela está conduzindo a única luz capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. A graça do Natal também revela um movimento espiritual poderoso. Onde Cristo entra, o mal perde força. A luz não precisa lutar contra a escuridão. Ela simplesmente entra e a escuridão se dissipa. Esse é o mistério que acontece quando sua família é colocada diante do menino Jesus. O mal que antes alimentava conflitos perde espaço. Influências espirituais que provocavam tensão começam a desaparecer. Pensamentos negativos perdem intensidade. O ambiente emocional muda. A convivência encontra um caminho de suavidade. Não é magia, é graça. É a ação de Deus se manifestando naquilo que antes parecia impossível para você resolver. Quando Maria conduz sua família ao Natal, ela não traz apenas o símbolo da paz. Ela traz a própria fonte da paz. Jesus não é apenas alguém que oferece harmonia, ele é a paz. Em João capítulo 14, versículo 27, ele diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz não é ausência de problemas, mas presença de Deus. Por isso, quando essa paz entra no seu lar, você pode perceber mudança, mesmo que as circunstâncias externas permaneçam as mesmas. O coração se aquieta. A mente encontra descanso. A ansiedade diminui. A esperança renasce. A convivência se torna mais leve, porque cada pessoa é tocada pela graça que envolve toda a casa. É importante compreender que a graça do Natal não atua apenas nos momentos visíveis. Muitas vezes, a maior transformação acontece quando ninguém está observando. Um coração endurecido começa a se abrir aos poucos. Uma pessoa que sempre evitou o diálogo começa a sentir desejo de reconciliação. Uma ferida antiga deixa de provocar reações intensas. Pequenos gestos começam a surgir sem explicação, como sinais de que Deus está trabalhando. Maria, com sua sensibilidade maternal, acompanha esse processo e o protege para que o mal não volte a semear divisão. O Natal também traz consigo uma promessa de recomeço. Assim como o nascimento de Jesus inaugurou uma nova era, o nascimento espiritual dele dentro da sua família inaugura um novo ciclo. Não importa quanto tempo o conflito durou. Não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu. Não importa se a reconciliação parece distante. Quando Deus decide iniciar um novo tempo, nada pode impedi-lo. E quando Maria passa na frente, esse novo tempo chega com ainda mais força, porque ela prepara o caminho para que o amor encontre espaço real. Permita que esta verdade toque seu coração. Sua família não está presa ao ciclo dos conflitos. Sua casa não está condenada à repetição das mesmas dores. O Natal abre uma porta espiritual que o mal não pode fechar. Maria conduz você a essa porta e indica o caminho. A luz já está à sua espera. A paz já está disponível. A graça já começou a agir. Agora que você compreende a profundidade da graça do Natal, é hora de receber a declaração profética de paz e consagrar sua família à proteção de Maria, permitindo que essa transformação continue para além desta noite. Profecia de paz para o lar e consagração familiar a Maria. Este é o momento em que tudo o que foi acolhido,
compreendido e tocado até aqui, se transforma em uma declaração espiritual sobre a sua casa. A profecia não nasce de um desejo humano, mas da certeza de que Deus age quando um coração se abre para a graça. E hoje, porque você caminhou pela verdade, reconheceu suas dores, entregou seus conflitos e convidou Maria a passar na frente, sua família está pronta para receber algo novo. Uma palavra de paz que rompe ciclos antigos. Uma bênção que cobre cada pessoa do seu lar. Uma consagração que sela sua casa com a proteção de uma mãe que nunca abandona. Antes de proclamar essa profecia, permita que seu coração se recue por um instante. Silencie pensamentos dispersos. Coloque-se espiritualmente na presença da Sagrada Família. Imagine Maria, José e o menino Jesus entrando na sua casa. Permita-se perceber a luz suave que envolve esse encontro. A presença de Maria é acolhedora. A presença de José é firme e silenciosa. A presença de Jesus é paz viva, radiante, transformadora. Esse cenário não é uma imaginação qualquer. Ele é uma verdade espiritual que se realiza sempre que alguém se abre para Deus. Sua casa está sendo preparada para acolher esse toque. Agora, escute interiormente estas palavras e permita que elas se tornem verdade dentro de você. Sobre a minha casa repousa agora a paz de Deus. Nada do que alimentava conflitos permanecerá. Toda influência que provocava tensão perde força e é desfeita. Todo pensamento que criava divisão é silenciado. Todo peso antigo encontra cura. Este lar se torna território de luz, de reconciliação, de amor reconstituído. Esta é a profecia que nasce do coração de Deus para sua família. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque a graça é maior do que as imperfeições humanas. A paz que Cristo dá não depende das circunstâncias. Ela transforma as circunstâncias. Agora permita que a voz de Maria, como mãe, envolva sua casa. Ela se aproxima de cada pessoa da sua família, mesmo aquelas que você considera difíceis, distantes ou fechadas. Ela toca cada coração com a ternura que recebeu de Deus e declara internamente: eu passo na frente, eu protejo, eu cuido, eu desfaço o mal, eu restauro o amor, eu conduzo cada um ao meu filho. Esta declaração não é poética, é uma realidade espiritual que se manifesta quando você permite sua intercessão. Maria com seu manto cobre sua casa inteira. Esse manto não é símbolo, é proteção, é blindagem espiritual, é selo de paz. Agora é o momento de consagrar sua família à proteção dela. Consagração é entrega total, é reconhecimento de que uma mãe sabe conduzir os filhos melhor do que eles mesmos sabem conduzir-se. Diga interiormente: Maria, Mãe de Jesus e minha mãe, eu consagro minha casa ao seu cuidado. Consagro nossa convivência, nossos relacionamentos, nossas fraquezas e nossos medos. Consagro cada pessoa que passou por esta porta, que mora aqui ou que pertence ao nosso coração. Tome-nos pelas mãos. Passe na frente de cada decisão. Afastai tudo o que alimenta conflitos. Protegei nosso lar da discórdia, da divisão, da intolerância, da irritação e de toda influência espiritual contrária à paz. Guia-nos ao seu Filho e que ele reine neste lar. Ao dizer isso, você entrega não apenas o hoje, mas o amanhã. Agora proclame sobre sua casa a palavra que sela este momento. Este lar pertence a Jesus. Esta família é guardada por Maria. A partir de hoje, a paz que nasce em Belém renova nossas relações. Nada do que tentava destruir nosso amor permanecerá.
A luz entrou e a escuridão se dissipou. Esta declaração não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. Quando Ele promete paz, Ele cumpre. Quando Maria intercede, algo muda. E agora, diante desse novo tempo que se inaugura espiritualmente na sua família, permita que a presença do menino Jesus permaneça em cada pessoa, em cada ambiente e em cada gesto. O Natal não termina quando o calendário vira. O Natal continua quando Cristo permanece no centro da casa. E Maria continuará passando na frente, conduzindo vocês, protegendo cada passo, desfazendo caminhos de conflito e abrindo caminhos de paz. Que esta consagração permaneça viva nos próximos dias, meses e no novo ano que virá. Que cada gesto, palavra e decisão seja guiado pela luz que nasceu em Belém e que sua família, marcada hoje pela intervenção da Mãe de Deus, caminhe sob essa paz que nenhum mal pode ameaçar e que nenhuma sombra pode roubar.